Nessa questão, galera, a gente tem uma situação de um lançamento de um foguete e a gente vai fazer uma câmera vai filmar esse lançamento. Então a gente tem uma distância d entre a câmera e o foguete inicialmente, certo? Inicialmente o foguete está no mesmo plano horizontal da câmera e aí ele começa a subir, certo? Eu estou imaginando aqui no instante t ele está nessa posição. Então h de t vai ser a altura, então a gente marca aqui quem é a altura. Isso aqui depende do tempo, certo? Porque o foguete ele começa na mesma altura da câmera e ele começa a subir. O d, esse d que ele é constante, a distância de C até o ponto inicial do foguete. E aí foi falado que esse d vale 300 metros. Então o d é 300 metros. O ângulo que forma entre o ângulo em radianos que a câmera faz com a horizontal, t segundos após, é dado por θ de t. Então esse ângulo aqui ele é chamado de θ de t. Então essa é a situação, e aí o que a gente quer no item A é encontrar uma expressão para h de t, para θ de t em função de h de t, da distância que foi dada, e eventualmente de funções trigonométricas. Bom, como é que a gente fecha um triângulo retângulo? A gente fica com o seguinte, esse aqui em relação ao θ de t, esse aqui é o cateto oposto, esse aqui é o cateto adjacente. Então a gente tem que a tangente de θ, que depende de t, é igual ao cateto oposto, que é h de t, sobre o cateto adjacente, que é 300. Então, para isolar o θ de t, eu preciso usar o arco tangente. Então, vai ficar θ de t igual ao arco tangente de h de t sobre 300. Então, aí o item A está resolvido. Certo? E agora a gente vai para o item B. Eu quero descobrir quanto é o θ de t0 para um instante t0 de tal forma que a altura é 174. Então, eu preciso dado que a altura é 174, eu quero calcular o valor de θ de t. Então, a gente vai ficar com o seguinte no item B. A gente tem que o θ de t0 vai ser igual ao arco tangente de h de t0 sobre 300. Só que foi informado que esse h de t0 é exatamente 174. Vai ficar o arco tangente de 174 sobre 300. Quando a gente fizer essa conta aqui, vai ficar o arco tangente. 174 sobre 300 dá exatamente 0,58. E aí, com os dados que foram fornecidos no exercício, esse arco tangente vale quanto? Bom, a gente vem aqui. Se a tangente de π sobre 6 é 0,58, então o arco tangente de 0,58 vai dar π sobre 6. Então isso aqui vai dar π sobre 6. Então o ângulo, quando a altura for 174, é o ângulo π sobre 6 radianos. Tá bom? Então agora a gente vai para o item C, em que a gente começa a falar sobre a derivada. Então, pede uma expressão para a derivada de θ de t em função de d, de h de t e da velocidade h'. E ele falou que esse θ, ele é exatamente a velocidade angular do movimento. Tá bom? Então, vamos calcular a expressão para θ' de t. Bom, como o θ de t no item A foi encontrado, a gente só precisa derivar essa função. Então, eu vou calcular usando a regra da cadeia. A derivada do arco tangente, que é a função que está fora, é 1 sobre 1 mais o que está dentro ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais h de t sobre 300, tudo isso ao quadrado. E aí eu tenho que agora calcular a derivada de dentro. A derivada de dentro é a derivada de h sobre 300. Então, agora é só a gente simplificar. Isso aqui vai ser igual a o h' vai ficar sozinho em cima. Bom, aqui vai ter h ao quadrado sobre 300 ao quadrado, e tirando MMC vai ficar 300 ao quadrado mais h de t ao quadrado, tudo isso sobre 300 ao quadrado, tudo isso vezes 300. Agora a gente simplifica aqui, esse 300 vai embora com esse quadrado, então vai sobrar apenas o seguinte. Bom, esse 300 que está no denominador, ele sobe para o numerador, então vai ficar 300 vezes h' de t sobre 300 ao quadrado mais h de t ao quadrado. E essa é a expressão da velocidade. E o item D, para fechar, a gente precisa encontrar o quociente entre θ' de t0 e h' de t0. Então eu vou calcular θ' de t0 sobre h' de t0 vai ser igual a quanto? Bom,
basta olhar essa expressão que esse é igual a esse, passando esse cara dividindo, vai sobrar só 300 sobre essa expressão aqui. Então vai ficar 300 sobre 300 ao quadrado mais h de t0 ao quadrado. Só que a gente calculou, foi dado na verdade lá atrás, que o h de t0 no item B era 174, então agora é só substituir. Então a gente vai ficar com 300 sobre 300 ao quadrado mais 174 ao quadrado. E aqui a gente termina a questão. Opa, ficou aqui embaixo de mim, então deixa eu jogar aqui. Deixa eu ver se cabe aqui. Só fazer esse ajuste aqui. Vamos ver se cabe aqui embaixo. Igual a 300 sobre 300 ao quadrado mais 174 ao quadrado.